Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e primeiro de tudo quero lembrar que para quem quer dar suporte para o canal, o PayPal e Pix vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na verdade, esses dias não tá nada fácil para gravar para mim. Por exemplo, o meu bom suporte de câmera ficou lá na Rússia, eu não consegui trazer, esqueci. E comprei um bem ruim na Turquia, de muito má qualidade, então a câmera cai. Então, se um dia desaparecer daqui do canal, vocês podem saber que isso aconteceu porque o meu iPhone caiu, quebrou e eu fiquei sem a câmera. Mas com as coisas como que são agora, e vamos para o tópico do vídeo. E ele pode ser um pouco desagradável para vocês, né, talvez, e muitos brasileiros não gostam muito dos vídeos sérios, gostam mais dos vídeos muito positivos e tudo mais, mas desde o começo desse canal, o meu maior motivação, a minha maior motivação era compartilhar as minhas reflexões, pensamentos, muito mais do que ganhar um monte de seguidores, né? Senão eu já faria um monte de vídeos, uma russa provando comida brasileira, que eu vou fazer um dia, né? Mas isso não é o objetivo, ou reagindo a música funk e tudo mais. Mas eu prefiro refletir sobre as coisas, e como que nesses 2 meses aconteceu tanta coisa comigo, inclusive, eu quero refletir todas essas coisas, né, acontecimentos recentes. E hoje eu quero falar sobre, tipo, os brasileiros, sobre o fato dos brasileiros não gostar tanto do Brasil, e por que eu quero falar sobre isso. Então, quando eu percebi que a situação na Rússia vai ficar muito ruim, eu sabia disso desde 23 de fevereiro, e eu sou pessoa muito realista, eu já estava vendo que a Rússia está indo no caminho da ditadura, e que o caminho não é muito bom, já faz 10 anos. Todo ano estava piorando um pouquinho, piorando, ou seja, a água não ferveu de repente assim, ela estava esquentando, e ferveu agora. Não, mas isso não aconteceu em um dia para o outro, isso aconteceu em vários anos, e agora chegou no seu pico. Então, quando eu estava na Rússia, e depois quando eu estava uma semana na Turquia, eu recebi várias mensagens dos meus conhecidos brasileiros falando que Natália, fica na Rússia, ou não saia da Rússia não, fica lá, porque o Brasil é pior. Ou melhor ainda, Natália mora na Turquia, o Brasil é tão ruim assim, não chega pra cá não, tenta ficar lá na Turquia e tipo, mora por lá. E além disso, isso que foi esses últimos dias, além disso eu conheço vários brasileiros que têm um grande sonho de mudar para a Europa ou mudar para os Estados Unidos. Não tem nada ruim de mudar para outro país, eu acho que morar no outro país é sempre uma experiência excelente, né, de trocar as ideias, de ganhar novos amigos, abrir a sua mente. Então, eu acho que isso é coisa super boa. Então, se vocês têm a oportunidade de fazer intercâmbio, uma viagem, achou um emprego legal no outro país, sempre vale a pena ir, sempre vale a pena aprender novas línguas, ver novos lugares e tudo mais. Mas o que tem de errado desse grande sonho dos brasileiros? Porque eu já anotei o perfil dessas pessoas. Muitas vezes essas pessoas é aquelas pessoas que não conseguiram conquistar muita coisa aqui no Brasil. Tipo, não tem um emprego legal, não tem amigos legais, talvez, e querem mudar para a Europa. E no pensamento dessas pessoas, desses brasileiros, é assim, tipo, eu até escutei essas frases que tipo, lá na Europa as pessoas trabalham pouco, ganham muito mais e só ficam viajando e aproveitando a vida. Então, de onde que tirou essa ideia de um paraíso na Terra? Não sei. E a outra coisa, que se a dura realidade, vocês podem criticar, não concordar comigo, eu deixo, podem escrever tudo isso nos comentários, eu deixo, podem colocar seus dislikes, mas eu quero falar essa verdade. Se de repente você não conquistou muita coisa, tipo, você tem 30 anos a mais e tudo mais, você não conquistou muita coisa no seu país, né, não ganhou um monte de dinheiro, tipo, não fez super carreira, não é certo achar que de repente você vai mudar para outro país
e de repente tudo isso vai cair do céu para você. Tipo, isso é posição muito infantil, né? Falar que o meu país, os meus pais que não me deram tudo, então eu só não tenho oportunidade não tinha oportunidade, por isso que eu não consegui ganhar nada, não consegui fazer nada. Aí, de repente, eu mudo para outro país, acontecem as maravilhas, um monte de chances e de repente a minha vida melhora assim. Não, é muito pelo contrário. Quando você muda para outro país, você encontra muitos mais desafios. Primeiro, no seu país, você tem alguns conhecidos, alguns laços, as pessoas que te podem ajudar e tudo mais, né? E lá você não vai ter ninguém, você vai ter só você. Você vai ter outra língua, você vai ter choque cultural, o estresse de adaptação. E você acha que você, no seu país, no seu zona de conforto, não conseguiu, né, fazer o sucesso. Mas por que de repente você acha que no grande estresse de aprender a lidar com uma nova cultura, de ser adaptação, gastando muita energia como isso, ainda tem que se legalizar, tem que gastar muito dinheiro com uma viagem, muito dinheiro com documentos e tudo mais, como legalização. Então, isso é sempre muito engraçado para mim, esse grande sonho do brasileiro, que tipo, de repente vou mudar e a minha vida vai ficar uma maravilha. E a outra coisa, né, falando que o Brasil é muito pior. Na verdade, eu já viajei vários países e posso falar e morei em várias cidades do Brasil, da Rússia e tudo mais. Cada lugar tem seus desvantagens. E não, o Brasil não é o pior lugar do mundo e não é assim que funciona. Outra coisa é que primeiro, essa situação dos brasileiros que falaram para eu ficar na Turquia foi muito engraçada para mim. Primeiro que, gente, tem que ligar um pouquinho a lógica, né, e pensar que a Turquia é vizinha da Rússia. Então, se tem crise econômica na Rússia, isso também de alguma forma vai afetar a Turquia, porque a gente a Turquia vive de turismo em grande parte e a maioria dos turistas na Turquia eram ou os russos ou os ucranianos. Então, grande crise econômica na Rússia, na Ucrânia e a guerra, com certeza vai afetar inclusive a Turquia. E quando eu estava saindo da Turquia, a situação já era muito tensa, o preço de petróleo também aumentaram. Não é só no Brasil, é no mundo todo acontecem essas coisas. O mundo todo está na crise depois de vírus, depois de quarentenas, depois de guerras e tudo mais. Então não é só o Brasil que é um lugar péssimo, abandonado e tudo mais e ruim. Não, a crise está no mundo todo e vários turcos abandonam os seus carros porque não podem pagar mais a gasolina. Então eles não têm como mais sustentar o carro e o carro fica parado na rua. As pessoas andam de transporte público. E a outra coisa, né, tipo, dando esses conselhos, primeiro que o Brasil é uma cultura onde eu me adaptei bem e, querendo ou não, Rússia e Brasil, na questão cultural, na questão de mentalidade, tem muita coisa em comum, pelo menos... né, pelo menos na mentalidade e nos costumes também, na religião e tudo mais. E a Turquia é outro mundo, é outra religião, é um país extremamente machista. Por exemplo, meus colegas lá falaram pra mim que tipo, a mulher não deve nem dirigir, tipo, é neste nível, tipo, só ficar em casa, né, como criança, não sei, como alguém que tem que ser obedecer, e no caso não é o meu caso, não é o meu caráter, né, para viver num país desse. E por que me chocou isso tanto? Porque, tipo, efeitou essas palavras que o Brasil é muito ruim e tudo mais. Primeiro que eu sempre gostava do Brasil, apesar que muitos acham que não, mas na verdade eu gostei sim do Brasil. E a outra coisa é que eu já estava na situação muito estressante, muito, assim, difícil, né? E na situação estressante é difícil tomar a decisão certa. Enfim, eu tomei a minha decisão certa, mas quando a pessoa está nesse caso, é muito ruim ir e fazer a cabeça da pessoa que o Brasil é ruim e você tem que ficar lá, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Primeiro de tudo, não é só nesse caso da guerra e tudo mais,
mas eu acho que nas situações estressantes, quando você quer ajudar alguém, você não deveria dar as conselhos direitas. Você pode dar alguns pensamentos, dar suporte e tudo mais, mas não os conselhos falando o que a pessoa tem que fazer, porque quem vai tomar a responsabilidade no caso, né? Tipo, se a pessoa tomar a decisão errado e dar muitos problemas na vida, quem vai ser responsável por isso? Vai ser você? Acho que não, né? Então, é isso aqui, né? E eu acho que o Brasil, na verdade, tem muitas coisas boas e muitas coisas boas, e eu e vocês e todos nós temos que refletir sobre isso um pouquinho, né? Focar um pouquinho nas coisas boas daqui também e parar de falar tanto mal assim do seu próprio país. Por exemplo, eu sempre vi que na Rússia tem um monte de problemas, um monte. Mas a maioria das vezes eu tentei demonstrar o lado bom para vocês, né, sobre o meu país. De qualquer jeito, é o meu país onde eu cresci, onde eu tive muitos momentos bons e estudei, consegui fazer muitas coisas, tanto quanto no Brasil. Então, na verdade, eu acho que se não for Coreia de Norte os exemplos extremos, a maioria da parte do sucesso, da sua felicidade e tudo mais, não depende de onde você nasceu, mas depende de você e seu esforço. É assim que funciona, e não que você muda e tudo de repente muda junto. Não, como os grandes escritores e pessoas inteligentes falam, aonde você vai levar você junto. Então, se você tá triste, depressivo, infeliz, você vai levar tudo isso junto com você imigrando para outro país, querendo ou não. E é isso aqui, né? E sobre as coisas boas no Brasil, o que é engraçado, exatamente 4 anos atrás, nessa época de abril, eu tava na Ucrânia. E na Ucrânia, eu adorei a Ucrânia, muito bom, muito legal. Lá tinha muitos europeus da Inglaterra, da Irlanda e tudo mais. E um dia a gente tava, os outros viajantes, né, a gente tava conversando, aí me perguntaram naquela época, né, por que você gosta do Brasil? E eu não sei, naquela época, tipo, coisa louca, 4 anos atrás, já tinha conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Eu falei, nossa, mas, tipo, a Rússia entra em qualquer guerra desse mundo, não passa sem a Rússia sempre entra em conflitos. E, tipo, o Brasil é tão longe disso sempre, e isso é muito legal, eu me sinto muito mais segura. Acho que se eu E é um pessoal que concordou comigo. E eu falei que a Rússia sempre entra nos conflitos, e a Europa sempre fica perto da Rússia. E também, por causa disso, toma esse estresse, né? E também, tipo, aqui no Brasil, o Brasil raramente traz algum conflito, você é muito mais tranquilo, sossegado e tudo mais. E esses dias também deu para perceber como as contas na Rússia foram bloqueadas, né? PayPal, cartões, algumas coisas, né? Que dinheiro não é tudo, sabe? Tipo, nesses dias pelo menos podemos aproveitar a natureza, calor e outras coisas boas. E dinheiro não tem nunca garantia com 100%, que ele não queima, não desvaloriza, não acontece alguma coisa, como as pessoas na Ucrânia, como as pessoas na Rússia e tudo mais. Então, essas são as reflexões. O vídeo ficou um pouco grande, mas queria compartilhar com vocês esses acontecimentos, esses pensamentos. E por favor, me sigam aqui no YouTube, no Instagram. Vai ter uns vídeos legais na frente. Eu tô falando agora com os meus amigos grandes youtubers russos que imigraram também por causa da guerra, são basicamente refugiados, e eu quero compartilhar essas histórias com vocês. Acho que vai ser interessante o retrato das pessoas, não só eu, nesse ano, né, nesse nosso novo mundo. Então, clique no gostei e nós vemos nos futuros vídeos.